Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de História de vocês. Então a gente vai se encontrar em algumas aulas agora do primeiro ano de vocês. Bom, antes da gente falar sobre o nosso conteúdo, falar sobre tudo que a gente vai aprender nessa aula, estou aqui com o intérprete, o Paulo, né? E eu não quero que vocês esqueçam de fazer o registro de frequência de vocês. Então, vocês vão lá no Classroom, vocês vão clicar no número 1 e lá vocês têm uma atividade obrigatória, realizam ela e a presença de vocês está garantida. Bom, sobre o que é essa nossa aula? Sobre o que nós vamos estudar? Durante algumas aulas, vocês estudaram com a professora Cibele, aulas incríveis sobre a Europa feudal. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma retomada dos conteúdos que vocês já estudaram. Nós vamos retomar especificamente nessa aula sobre os reinos bárbaros, sobre os povos germânicos. Então vamos lá? Bom, antes a gente tem que falar sobre quais são os nossos objetivos dessa aula. Os principais objetivos, eles são descrever como é que se formou no continente europeu o sistema feudal. Né? O sistema feudal, ele vai permear boa parte ali de séculos e séculos do continente, da história do continente europeu. E nessa aula nós vamos ter o seguinte, a gente vai ter análise importante, né? Vamos tentar analisar qual é a importância dos reinos bárbaros, dentre eles dos germânicos, né? A gente vai ver qual é a importância desses povos para a formação, então, do feudalismo dentro do continente europeu. Bom, mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, ver como que se organizou esse período, como que as coisas decorriam, a gente tem que voltar um pouco atrás, isso é muito importante. Para a gente não ficar perdido, né? Nossa, mas da onde que surgiu? Como é que inicia esse período do feudalismo? Bom, o que vocês já estudaram, né? Retomando o que vocês já estudaram? Vocês estudaram o Império Romano. Vocês viram, né, que durante séculos o Império Romano ele dominou vastos territórios, expandiu o seu domínio. O Império Romano ele tinha uma poderosa estrutura administrativa, exércitos, estradas, e ele acabava fazendo que com todas essas estruturas que ele tinha de um grande império, que ele dominasse vários territórios e povos, inclusive. Né? Essa é a grande função de um império, né? Ele vai expandir o seu domínio sobre vários locais e pessoas. Bom, só que olha só, esse grande império que foi o Império Romano, ele, a partir do século III, ele começa a ficar assim, ter algumas crises, ele começa a sofrer alguns pequenos problemas que vão acabar prejudicando o encaminhamento desse império. Quais são eles? Bom, o Império Romano ele começa a ter uma grande crise econômica com alguns problemas de manejamento de verbas e dos excedentes que eles tinham. Eles começam também a ter uma crise política. Existem alguns dados históricos que mostram que existiam até vários processos de corrupção existindo dentro do Império Romano. Além disso, a gente começa a ter o seguinte problema dentro do Império Romano, a fuga de escravos. Mas como assim? Bom, todas as vezes em que se dominava um território, faziam-se escravos. E começam, então, esses escravos trabalhavam para o Império Romano e esses escravos, então, começam a cometer fuga. Começam a fugir. Além dessa fuga, nós vamos ter o descontentamento do exército. Bom, vamos pensar. Um grande império, ele precisa ter uma grande força militar. E o exército estava bem descontente com tudo isso que vinha ocorrendo. No meio de tudo isso que estava acontecendo, ainda ocorre a divisão do Império Romano. Então, nós vamos ter o Império Romano do Ocidente e nós vamos ter uma parte dele que vai para o Oriente, onde ele vai acabar formando e organizando um outro império, que é o Império Bizantino. Conteúdo importantíssimo, mas isso fica para os próximos episódios de outros conteúdos que a gente vai estudar. E
Então, em meio a toda essa crise que o Império Romano estava sofrendo, ainda começa a acontecer o seguinte, né? As fronteiras não estavam sendo cuidadas pelo exército, a gente vai ter então essa fuga de escravos, toda essa crise abalando a economia, a política, e eis que, no meio dessas dificuldades de se proteger as fronteiras, o Império Romano começa a receber inúmeras invasões de povos que os romanos chamavam de bárbaros. A gente já vai ver quem são esses povos bárbaros. E é a partir desse momento em que esses povos, né, chamados bárbaros, começam a invadir e tomar conta dos territórios do Império Romano, nós começamos a ter uma transformação histórica. É uma nova era histórica que vai surgir, a Idade Média. Bom, aqui para situar vocês do que a gente está vendo, bom, aqui é um mapa do continente europeu, a flecha está indicando, na parte marrom nós temos a Europa, e é nesse continente onde está localizado tudo que a gente está estudando agora sobre a Europa feudal. O que nós vamos ver especificamente, então, nessa nossa aula de hoje? Nós vamos ver como, a partir das invasões germânicas, bárbaras, é dado início a um novo período histórico, a origem do mundo feudal, a origem de um novo período chamado Idade Média. Bom, a grande questão, né, problema que a gente vai ter com relação a essa aula é de que modo a integração cultural do povo germânico construiu, junto a traços culturais romanos, a base para a formação do feudalismo. Vamos lá, então? Bom, a gente tem uma proposta um pouco diferente para vocês e nova, que nós vamos focar algumas atividades já para vocês, né, vislumbrarem e pensarem no futuro Enem de vocês. Nós vamos ter algumas atividades que vão ser de vestibular, algumas vão ser do próprio Enem, mas a ideia é o molde, é para vocês irem se adaptando e já verem como é que funcionam essas provas. A primeira questão aqui, ela já está voltada, então, para o conteúdo dessa retomada que nós tivemos no conteúdo. Vamos lá? Bom, a questão é a seguinte, né? Essa é uma questão que foi feita na Universidade Federal em 2019 e ela vem assim. Leia o trecho abaixo escrito por Agostinho de Hipona, em 354 a 430. Em 404, sobre a devastação de Roma, ele vai dizer o seguinte: não, irmãos, não nego o que ocorreu em Roma. Coisas horríveis nos são anunciadas. Devastação, incêndios, rapinas, mortes e tormentos de homens. É verdade. Ouvimos muitos relatos, gememos e muito choramos por tudo isso. Não podemos consolar-nos ante tantas desgraças que se abateram sobre a cidade. Bom, considerando os conhecimentos sobre a história do Império Romano, que nós falamos agora sobre essa retomada, todo esse processo de crise que o Império Romano sofreu, quais são as informações do trecho acima? Né? Você vai assinalar a alternativa que situa o contexto histórico em que ocorreram os problemas relatados sobre Roma e a sua consequência para o Império entre os séculos 4 e 5. Bom, a questão, né, aqui nós temos a frase A. Trata-se do contexto das invasões dos povos visigodos, sendo uma das causas do final do Império Romano do Oriente. B. Trata-se do contexto dos saques de povos vândalos, sendo uma das causas do final do Sacro Império Romano Germânico. Continuamos. C. Trata-se do contexto das pilhagens de povos ostrogodos, sendo uma das causas do final do Império Bizantino. D. Trata-se do contexto das incorporações de povos vikings,
sendo uma das causas do final do Sacro Império Romano do Oriente. E trata-se do contexto das invasões de povos bárbaros, sendo uma das causas do final do Império Romano do Ocidente. Bom, vocês terão alguns minutos para vocês fazerem essa análise. As questões que envolvem, as questões, né, desse foco no Enem, elas às vezes exigem que vocês façam um pouco mais de interpretação, leiam com mais atenção. E esse é um exercício importante, né, para o futuro do estudo de vocês, né, que vem aí adiante. Vocês vão ter alguns minutos para responder essa atividade e a gente já retorna.
Bom, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta dessa atividade? A resposta correta é a letra E. Trata-se do contexto das invasões dos povos bárbaros, sendo uma das causas do final do Império Romano do Ocidente. Não esquecendo, né, que como já foi comentado, o Império Romano ele teve uma divisão entre o Ocidente e o Oriente, e são as invasões bárbaras que vão ocasionar a queda do Império Romano do Ocidente. Vamos seguir adiante? Bom, então, como nós sabemos, o Império desmorona. Aqui eu peguei um trecho de um livro, né, de um grande historiador, para a gente ter uma noção um pouco, né, e novamente pensar como é que esse grande império ele vai acabar, né, desmoronando e chegando à sua queda. A unidade econômica, política e militar do Império Ocidental foi fragmentada de maneira irreparável. As províncias recaíram em desordem e confusão endêmicas. Sua administração tradicional submergiu ou perdeu o rumo. Bom, como nós vimos na nossa questão do Enem, né, a questão que a gente viu agora do foco no Enem e como a gente vê nesse trecho do livro do historiador, a gente vê que então, na verdade, a população romana e o governo romano, ele chega em um momento em que ele não consegue suportar todas essas crises e essas invasões. E nós vamos falar então sobre a Idade Média. Antes da gente pegar e falar da Idade Média, eu acho que é interessante a gente pensar assim, aonde é que vocês habitam na memória de vocês sobre a Idade Média. É claro que na Idade Média a gente vai sempre pensar nos castelos, nós temos os cavaleiros, nós vamos ter histórias que vocês com certeza às vezes jogam no videogame de vocês vão ter em alguns livros, filmes que nós assistimos que remontam, né, o período da Idade Média. Mas veja só, por que se chama Idade Média? Quando passa, né, quando o período da Idade Média ele vai passar, as pessoas que viviam ali a Idade Moderna, a transição para o Renascimento, elas vão dizer que aquele era um período que se vivia anteriormente médio. Porque eles chegavam a dizer que aquele era um momento chamado da Idade das Trevas, né? Mas por que das trevas? Porque as pessoas que viviam num período, né, já passado ali da Idade Média, elas diziam que não houve desenvolvimento artístico, que a ciência não foi desenvolvida, que as pessoas viviam, né, em um quadrado onde elas não conseguiam expandir a sua mente. Hoje, a gente tem essas questões, são questões bem questionáveis, porque existem vários estudos, várias coisas que mostram que o período da Idade Média ele foi um período muito rico num sentido artístico, que tiveram, sim, desenvolvimento de universidades, alguns desenvolvimentos de conceitos científicos. A gente não pode comparar períodos históricos, né? Porque se viviam de uma maneira totalmente diversa. Bom, então, nós vimos aqui um pouco sobre qual é esse período, né, que nós vamos estudar. E quero que vocês pensem assim, gente, esse período da Idade Média, ele vai durar cerca de 1000 anos. Então, é muita coisa. Ele vai ter o seu início ali no século V e nós vamos ter um momento de transição final que ele vai remontar entre o seu final, entre o século XIV e o século XV. Eu coloquei aqui século XV para a gente fechar redondinho nessa ideia, tá? Bom, a Idade Média, os historiadores, porque como são 1000 anos de história, para tentar facilitar os estudos, para a gente conseguir compreender as mudanças e as transformações que vão ocorrer durante a Idade Média, existem duas divisões, né? A primeira é a Alta Idade Média, que ela vai do século V ao século X, e a segunda é a Baixa Idade Média, que vai do século X ao século XV. Nós vamos estudar, estamos retomando um conteúdo específico mais voltado ali para o período da Alta Idade Média, ok? Bom, quais são as características gerais desse período da Idade Média, né, em que nós vamos ter o sistema feudal, nesse período da Alta Idade Média? A importância da posse de terras. Ter terra era o bem mais importante que poderia existir, ou seja, ter feudos. Eis aí, né, a ideia do feudalismo.
O poder institucional da igreja. O poder institucional da igreja ele não ficava restrito unicamente à questão religiosa. A igreja ela tinha um poder institucional político, um poder institucional econômico. E como vocês vão estudar ainda um pouco mais para frente sobre a Idade Média, vocês vão ver que ela também tem um poder militar. Bom, além disso, a gente vai ver que durante esse período da Alta Idade Média, o poder político ele era descentralizado. Não existia uma figura absoluta em que o poder governamental estava na mão dele. O que importava era se você tivesse terras. Quanto mais poder territorial, quanto mais terras e feudos você tivesse, logo você centraria o poder para si. Ele estava dividido entre vários grupos, entre várias pessoas. Bom, as relações eram baseadas na dependência e na fidelidade. Isso é um assunto que a gente vai ver depois e falar um pouco mais sobre isso. E a economia era de subsistência. As pessoas elas produziam as coisas para a sua necessidade de sobreviver. Não existia a ideia do consumo, né? Para você ter coisas que não são necessárias para a sua sobrevivência. Bom, vamos seguir adiante? Como nós vimos, o Império Romano, ele entra numa grande crise e começam invasões de povos que os romanos denominavam como bárbaros. Bom, o que são esses povos bárbaros? Gente, os romanos, eles tinham que qualquer grupo, qualquer cultura que não tivesse os mesmos costumes, que não falasse as mesmas línguas, que não se comportasse, tivesse os mesmos hábitos que os romanos, eles costumavam dizer que esses povos eram povos bárbaros. Tinham até uma ideia de que esses povos estrangeiros, né? Esse é o grande significado dos bárbaros, eram povos estrangeiros, que às vezes eles não eram tão civilizados. Mas, na verdade, isso tudo era visto pela ótica do ser romano. Então, para os romanos, bárbaro era quem não era um cidadão romano. Bom, a partir da segunda metade do século V, nós vamos ver que esses povos bárbaros, eles começam a tomar e invadir os territórios que eram do Império Romano, e quando esses povos começam a invadir esse território, eles começam a formar vários reinos. Então existiam diferentes reinos desses povos chamados bárbaros, começando a serem localizados no que um dia foi o território do Império Romano. Esses povos bárbaros, eles vão ter variados grupos étnicos. Entre eles, nós vamos ter os ostrogodos, os visigodos, os vândalos, nós vamos ter os suevos, enfim, dos mais diversos grupos. E eles falavam línguas diferentes, tinham, né, características bem diversas entre eles. Aqui nós temos um mapa dos reinos bárbaros no século V, né? Quero que vocês vejam e notem, aqui a gente tem o continente europeu, vamos ver alguns exemplos, né? O reino franco, um reino bárbaro bastante importante, né? Aqui em rosa, ele vai pegar parte do território da França. Nós vamos ver os ostrogodos, ele pega parte do território do que é a Itália, por exemplo. Então, nós vamos ver que esses reinos bárbaros, eles vão acabar formando esses territórios, né, do continente europeu. Chegamos nos povos germânicos. Bom, muitos desses povos denominados como bárbaros, eles, na verdade, eram de origem, né, chamada germânica. Quem eram esses povos germânicos? Eram os visigodos e ostrogodos, que tinham uma origem comum, que eram os godos. Eles tinham os alamanos, os burgúndios, os saxões, que acabam se unindo com outro grupo chamado os anglos, e formam, né, os anglo-saxões, originando o Reino Unido. Nós vamos ter os vândalos e os suevos. Bom, os povos germânicos, eles vão acabar criando inúmeros reinos dentro do continente europeu. E são esses reinos que vão acabar expandindo, né, fazendo uma expansão germânica que vai ajudar a organizar o mundo feudal.
Aqui nós temos uma imagem de alguns guerreiros, né, germânicos, né, numa ilustração do século XX, para ilustrar quem eram esses povos, como eles se vestiam. Os povos germânicos, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em diversos deuses. E eles falavam idiomas diversos, eles tinham valores culturais e formas variadas de organização política. Vejam só, esses povos germânicos, eles disputavam territórios entre eles e muitas vezes guerreavam para ver quem é que teria aquele domínio, né, em um determinado local. Eles adotavam práticas econômicas de trocas e uso coletivo, né, de diversas coisas. Além disso, eles tinham, isso é um ponto muito importante, os povos germânicos, eles tinham no uso da agricultura como um ponto de grande destaque na vida deles, em como eles se organizavam socialmente, né? E eles estabeleciam a relação de comitatus, que é onde vigorava a relação de fidelidade e de proteção à força militar. E a gente vai ver que esse comitatus, toda essa ideia da agricultura e do comitatus vai ser muito importante para a gente formar e organizar o que é a Europa feudal. Bom, vamos falar sobre o feudo? O feudo é a união, então, entre esses valores dos povos germânicos e os valores, né, que existiam da cultura romana. A palavra feudo é de origem germânica e o seu significado está associado ao direito que alguém possui, né, sobre um bem ou uma terra. O feudo é uma unidade de produção do mundo medieval, onde eram estabelecidas todas as relações sociais existentes. Quem eram os pontos importantes do feudo, né? A gente tinha o senhor feudal, que ele era o grande senhor, dono das terras, né? Ele tinha direitos a cobrar taxas por esses territórios onde ele vivia. Nós tínhamos as relações de suzerania e vassalagem. O suzerano, ele concedia terras ao vassalo. O vassalo, ele, então, poderia também conceder essas terras que lhe eram concedidas a outro vassalo. Então, em algum momento, o vassalo poderia ser vassalo e suzerano. E nessa relação, eles se retribuíam, né, essa ajuda mútua de terras. A organização dos feudos, ela era baseada em duas tradições, a germânica do comitatus e a romana do colonato. Então, nós temos aqui um pequeno desenho do que é um feudo, né? E pelo comitatus, os senhores feudais, eles se comprometiam a serem fiéis, existia então a ideia da fidelidade. E com o colonato, o proprietário de terras, ele dava proteção e trabalho, né, aos colonos. Bom, nós vamos agora para a nossa atividade do foco no Enem. 2, é da FASP essa. Não esquecendo que vocês precisam, a gente está fazendo atividades relacionadas ao Enem, algumas de vestibular, para vocês já irem se habituando a como tratar essas questões. Podemos definir o feudalismo do ponto de vista econômico como um sistema baseado na produção, tendente à autossuficiência, sendo a agricultura seu principal setor? Politicamente, o feudalismo caracteriza-se pela A. Existência de legislação específica a reger a vida de cada feudo. B. Atribuição do poder executivo à igreja. C. Relação direta entre posse e soberania dos feudos, fragmentando assim o poder central. D. Absoluta descentralização administrativa. Bom, vocês vão ter alguns minutos para responder essas atividades e a gente já retorna.
Bom, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta. Politicamente, o feudalismo ele se caracterizava pela letra C, a relação direta entre posse e soberania dos feudos, fragmentando assim o poder central. Bom, o poder político dentro dos feudos ele era exercido pelo senhor daquela localidade, garantindo a ele dessa forma autonomia política. Apesar dessa fragmentação política, havia toda uma série de costumes comuns que eles eram verificados em vários feudos, em uma relação de subordinação entre os senhores de feudos distintos e que não chegava a interferir nessa soberania. Agora nós vamos para as nossas considerações gerais. O que nós estudamos nessa aula? Bom, primeiro nós vimos a queda do Império Romano. Nós vimos que o Império Romano ele vai acabar sofrendo inúmeras crises. Dentre essas crises, elas vão acelerar o declínio do Império. Bom, com o enfraquecimento do Império Romano, vão iniciar várias invasões dos povos que os romanos chamavam de povos bárbaros e nós vamos ver que a partir dessas invasões desses povos bárbaros, nós damos início a um período histórico chamado Idade Média, que ele vai ter uma longa duração de 1000 anos, que vai ali do século V até mais ou menos o século XIV para o século XV. Quem são esses povos? A grande maioria desses povos bárbaros são os povos germânicos. E esses povos germânicos vão formando reinos e invadindo esses territórios do Império Romano e vão transformando e criando novas instituições políticas, econômicas, militares, que começam consolidando e formando o que é o feudalismo. A união dos valores germânicos e romanos vão caracterizar o que é basicamente o feudalismo. Então, a importância das posses das terras, o poder político descentralizado, as relações baseadas na dependência e na fidelidade e a economia de subsistência. Coloquei aqui em destaque o poder institucional da igreja, que nós, na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre essa instituição tão importante para a Idade Média. Na nossa próxima aula, então, nós vamos estudar sobre a Europa feudal, uma retomada sobre os francos e o Império Carolíngio. Bom, pessoal, até a próxima!